Olá, meus amigos, bruxaria nos Estados Unidos. Isso mesmo, as bruxas estão tentando interferir na eleição americana. Vou mostrar para você nesse vídeo uma guerra espiritual por trás de tudo que está acontecendo no mundo e dessa vez nas eleições americanas. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente, compartilhe, que você mande para todo mundo para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, falar com eles de política, de geopolítica, de notícias, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios cristãos. Olha só, eu vou trazer uma matéria para você de jornal, a imprensa americana, divulgando uma entrevista com uma bruxa, a principal bruxa dos Estados Unidos. E ela fala a respeito dessa situação e de um grupo grande que conta aí com muitos adeptos, digamos assim, da bruxaria que estão se envolvendo nas eleições americanas tentando barrar o Donald Trump. Interessante que lá na frente você vai ouvir um desabafo, onde elas dizem que as orações que o Trump recebe do mundo inteiro estão prejudicando o trabalho delas. É uma guerra espiritual. E eu digo para você que louco é quem não acredita no mundo espiritual. No final desse vídeo eu vou contar uma experiência pessoal, uma experiência que eu vivi, que eu tive nessa situação de política e de trabalhos de bruxaria envolvendo a política. No final eu conto para você algo que aconteceu aqui no Brasil. Vamos à matéria? Vem para a tela do computador comigo, olha só. A matéria do JM Notícias aqui no Brasil, né? Mas é uma matéria que vem dos Estados Unidos e diz: bruxas desabafam que feitiços contra Trump não estão funcionando. Ele tem um escudo, dizem elas. A líder do grupo, que possui uma lista de 25 mil seguidores, convocou todos a se juntarem na tentativa de impedir o avanço político do ex-presidente. Vou ler a matéria para você rapidinho, depois a gente conversa a respeito. Nos últimos anos, a bruxaria tem visto um crescimento surpreendente nos Estados Unidos, atraindo desde curiosos e amadores até praticantes mais experientes. Nas redes sociais, as comunidades dedicadas ao tema acumulam bilhões de visualizações e se tornou um ponto de encontro virtual para compartilhar feitiços, práticas e experiências. O fenômeno, porém, se estende além das redes sociais. Com as eleições presidenciais se aproximando, as bruxas em todo o país, isso nos Estados Unidos, têm realizado rituais direcionados para tentar barrar a candidatura de Donald Trump. Um grupo de aproximadamente 100 bruxas recentemente se reuniu via Zoom, aquela plataforma, munidas de velas laranja, cartas de tarô e uma imagem do ex-presidente, em um ritual para bloquear o retorno à Casa Branca. A mídia americana, o Toronto Star, descreveu o encerramento do ritual, onde as praticantes ecoaram as palavras, abre aspas para elas, "Você está demitido", enquanto a foto de Trump queimava. A líder do grupo, que possui uma lista de mais de 25 mil seguidores, convocou todos a se juntarem na tentativa de impedir o avanço político do ex-presidente. Apesar do empenho, diversas bruxas têm expressado frustração com a falta de eficácia de seus feitiços contra Trump. No fórum Reddit, uma praticante desabafou sobre o que acredita que as orações e proteções espirituais ao redor de Trump estão dificultando a ação dos feitiços, descrevendo um escudo, entre aspas, espiritual em torno dele. Outro usuário sugeriu que o foco deveria mudar de atacar o Trump diretamente para ajudar o candidato adversário, no caso a candidata, a Kamala Harris, ou para reforçar a proteção pessoal da Kamala. Este interesse em feitiço e bruxaria se reflete também na política e na cultura. Como reportou a ABC News, muitas bruxas vêm tentando feitiço contra Trump desde o início de sua carreira política, mas agora enfrentam o desafio de obter resultados. Para alguns jovens, a prática é vista como um passatempo inofensivo. Porém, a ex-praticante de bruxaria alerta sobre os perigos. Jane Weaver, que foi bruxa e hoje é ministra cristã, afirma que sua experiência com o ocultismo levou-a ao medo e ao terror.
ela relata ter sido paralisada pelo medo e atormentada por espíritos demoníacos, e aconselha os atuais praticantes a se afastarem da bruxaria. Abre aspas para ela. Peço hoje que entreguem seu coração a Jesus, diz Viver, oferecendo seu testemunho como um alerta aos que encaram a prática como uma diversão. Com o crescimento da TikTok e a influência das redes, a bruxaria continua a crescer e a se manifestar no cenário político e cultural, gerando fascínio, mas também cautela. Bem, você viu aí, né? Mídias americanas alertando, não é novidade para mim, talvez seja para algum de vocês, mas a bruxaria, a magia negra está muito ligada à política e sempre foi assim. Mais uma vez eu chamo sua atenção e por que aqui eu tento mostrar para você que cristão não pode votar na esquerda. E não é por ser esquerda, direita, é porque são grupos que representam mais ou menos os princípios do cristianismo. E a esquerda, seja onde for, seja aqui ou nos Estados Unidos, ela é contrária, ainda mais uma defensora da onda woke, como é o caso dessa Câmara. Ela seria o que de pior poderia acontecer para o mundo cristão, a eleição dela nos Estados Unidos. Assim como para o Brasil, o pior foi a eleição do Lula, e hoje nós estamos colhendo os frutos. Mas para ela, no caso dela, melhor dizendo, isso seria a nível mundial. Então seria bem pior para o planeta do que a própria eleição que aconteceu no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. As bruxas estarem contra o Donald Trump, enquanto as orações dos cristãos estão defendendo o Trump, mostra apenas uma guerra espiritual que existe sim em todas as coisas e existe também na política. E louco é e tolo é aquele que não acredita no mundo espiritual. Afinal de contas, se nós cristãos fôssemos malucos, se nós fôssemos os bobos da história, você não teria, por exemplo, Câmara e companhia, né? Todos esses políticos, influentes, mega empresários, todos eles se dedicando também a isso. Lembrando que, sabe aquela história do Bidiri? Está na mídia aí, eu não vou nem entrar no assunto, né? Aquele uso de crianças para umas coisas muito complicadas, inclusive muitos dizem que era para rituais de magia negra. Aquele pessoal todo apoia a Câmara, todos eles, e assim vai. Quem está ligado a essa prática do ocultismo, todo mundo está com ela, enquanto o povo cristão está com o Donald Trump. Ele pode não ser a melhor opção, mas ele é sim a única opção para quem é cristão nos Estados Unidos para votar e para quem é cristão no mundo para torcer e para orar por ele. Bem, eu falei que ia contar uma experiência minha para você aqui no final do vídeo. Gente, eu não vou trazer nomes aqui, até porque eu não tenho autorização para isso, né? Mas há muitos anos atrás, quando eu era jovem ainda, trabalhando numa eleição para governo, senador, deputados, né, uma eleição a nível estadual, também não vou dizer em qual estado, eu ouvi uma situação, eu presenciei uma situação. Nessa situação, eu não lembro dos detalhes, porque já fazem algumas décadas isso, mas vou reportar para você aqui o que eu lembro. Um bruxo famoso, famosíssimo, ele foi contratado para fazer um trabalho contra um candidato. E esse bruxo, ele não conseguiu. Ele tentou 1, 2, 3 vezes, não conseguiu. E aí vem um testemunho dele. O testemunho dele, palavras dele, é que quando ele estava fazendo esse ritual, ele saía do corpo dele. Ele conseguia ver, ele ia até o local contra quem estava fazendo o trabalho, ele conseguia ver a casa, ver essa pessoa, ver a família da pessoa. Isso, repito, palavras dele. Mas quando ele chegava nessa casa específica desse candidato, ele via ela rodeada por anjos. Era um exército de anjos que estava em volta da casa. E ele não conseguiu fazer nada. E ele devolveu o dinheiro que recebeu e falou, não, contra esse eu não tenho o que fazer. Aí eu pergunto para você, é normal alguém, se fosse um caloteiro, devolver o dinheiro que recebeu? Não é uma coisa normal, por isso mexeu tanto comigo. Esse é um testemunho, como eu disse, não fui eu que vi isso, né? Mas ele disse que viu, e eu estou trazendo para você o que aconteceu aqui no Brasil numa eleição, para mostrar para você apenas que isso acontece no Brasil, que isso acontece fora do Brasil. Se você acredita ou não, vai de você. Estou repetindo para você apenas, estou reportando para você aqui o que eu ouvi. Agora, que o mundo espiritual, e eu acredito muito nisso, que o mundo espiritual está guerreando por tudo, e não poderia ser diferente por uma eleição da importância que é a eleição americana, eu, para mim, não tenho dúvida nenhuma disso. Hoje está se definindo tudo. E hoje está sendo dado um passo muito importante. Não sei se é vencendo o Trump, não sei se é vencendo a Câmara,
mas eu sei que hoje está sendo dado um passo muito importante em direção ao fim dos tempos, porque Jesus está às portas. E se você não quiser se ferrar, meu querido, abre teu olho. Não fique pensando aí que quem acredita nisso é bobo, porque a gente está vendo, como eu ouvi uma vez também de um satanista dizer, que de um lado tem o povo de Deus, que ele se referiu com o povo evangélico, do outro lado tem o satanismo, e no meio está cheio de gado. Então não fique no meio. Tome tua decisão, abre teu olho antes que seja tarde. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Deus abençoe muito você e a sua casa. Deus abençoe as eleições dos Estados Unidos e que a vontade dele se cumpra. Um grande abraço, até o próximo vídeo.